Apliquei na vida os princípios do pôquer que meu bisavô me ensinou. Ele dizia que você só pode dar all-in em 2 momentos: na grande cartada e no grande blefe. Na grande cartada, você aposta tudo, simplesmente porque tem a certeza de que possui a melhor mão da mesa. No grande blefe, você tem que conhecer bem os outros jogadores para ter a certeza de que eles vão correr quando você fizer a sua aposta mentirosa. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Porta de Papel e hoje nós vamos conversar sobre Suicidas, do Rafael Montes. O Rafael Montes é um escritor nacional já consagrado e ele escreveu esse livro quando ele tinha apenas 19 anos. Mas não parece ser um livro de principiante, não. Lembrou muito o roteiro de Jogos Mortais. E por falar em roteiro, o autor ficou super renomado depois que o seu livro foi parar lá na Netflix. Bom dia, Verônica! E o autor escreve de forma leve, de forma viciante, de forma visceral, e é aquele livro que vai jogar a realidade na cara da gente. Então o autor, ele não tem medo de ser cancelado. Ele escreve realmente as suas ideias, expõe realmente o que ele pensa e a visão dele sobre o mundo. E ele vai fazer isso através de um personagem do livro, que é o Alê. O livro vai contar a história sob 3 pontos de vista. A do Alê, o personagem central do livro, vamos dizer assim, já que toda a história ela é praticamente narrada pelo Alê. Pela investigação criminal, que é a investigação do que acontece nesse crime, já que são 9 jovens e eles vão jogar roleta russa no porão de uma casa, né? E o outro ponto de vista em qual o livro acontece é o ponto de vista das mães, quando naquela investigação criminal a juíza coloca todas as mães dos jovens ali para poder tentar descobrir algum mistério, né? Algo a mais que pode não ter sido esclarecido. E a juíza coloca eles ali para narrar uma história de um livro que foi encontrado, exatamente o livro do Alê. O Alê é um jovem de classe média alta e ele tem um amigo de infância, que é o Zack. E o Zack, ele é filho de milionários, de bilionários, então mesmo o Alê morando em Copacabana, né, morando em frente à praia, um jovem com boa aquisição financeira, ele não deixa de ser inferior ao Zack, de se sentir inferior a ele por causa das condições financeiras. O Zack é aquele garoto que sempre teve tudo, o pai sempre deu tudo pra ele, ele tem Hilux, ele tem carros blindados, ele tem apartamento e todos eles fazem a faculdade de Direito, com exceção do Dan. Então nesse livro nós vamos ter os 9 jovens principais que vai participar dessa roleta russa, que é o Zack, o Alê, o Lucas, a Maria João, a Valquíria, a Ritinha, o Noel, o Dan e o Otto. Né? Cada jovem tem o seu motivo para poder querer participar dessa roleta. E é exatamente aí que o autor ele vai abordar temas bem atuais da nossa sociedade e temas bem chocantes, como os dramas familiares, a violência contra a mulher, a homofobia, a gordofobia. E assim, gente, é realmente bem pesado, o livro é visceral e mesmo sendo um tema tão pesado, o livro é viciante. Então é aquele livro que a gente vai ler numa sentada só, que a gente não vai conseguir parar de ler, porque a gente quer saber o final da história. E como o Alê, ele quer deixar um marco na história, ele quer ser muito conhecido, ele quer ter seus livros publicados, ele resolve participar da roleta russa para escrever o seu livro em tempo real. Então é ele que narra a maior parte da história. Então a gente vai conhecer o Noel. O Noel é assim, super apaixonado pela Valquíria, mas ela não tá nem aí. Ela é uma menina de classe média alta e ela tá querendo alguém que possa bancá-la, né? Que possa dar a ela uma vida melhor. E ela não tá nem aí com o coitadinho do Noel. Por mais que ele se esforce, ela não dá a mínima pra ele. Embora ela já tenha saído com o Zack e tenha saído com alguns outros garotos de melhores condições financeiras da faculdade. A gente vai conhecer o Zack, que é um grande, assim, protagonista, né? Ele é filho dos milionários, como eu já citei, só que ele é muito, assim, manipulador com os amigos dele. E ele vai ficar com várias meninas, principalmente as que estão na roda. Dessas meninas, a gente conhece a Valéria. A Valéria é uma menina que vai ficar grávida na adolescência e ela entra naquele embate, né? O que fazer com a criança, como sustentar a criança,
já que os pais do Zack se recusam a dar a ela uma ajuda financeira. Vamos conhecer a Maria João. A Maria João é irmã do Lucas e ela ama demais o irmão, e o Lucas é um menino problemático, assistiu dramas familiares pesados em casa, e ele só quer ser notado, ele só quer chamar atenção, ele só quer ser abraçado. E a gente nota isso muito, não só no personagem Lucas, como nos outros rapazes da roda, que eles têm certo medo de carinho, eles têm uma certa reação quando alguém se aproxima, e esse alguém é o Dan. O Dan, aqui o autor vai abordar a inclusão. O Dan é um menino que tem Down, ele é um jovem, um adolescente de 17 anos, e ele tá ali na roda, e ele é muito amoroso, ele é muito comunicativo, porém o autor vai colocar bem firme a inclusão daquele jovem, né? E como é difícil ele ser incluído até mesmo pela mãe. E a gente também vai ver o ponto de vista dessa mãe, que é uma mãe cansada e uma mãe que busca o espaço do filho também pela sociedade. É uma mãe que tenta abraçar o filho de toda e qualquer forma possível, porém é uma mulher sozinha, já que o próprio pai do garoto a abandonou porque não queria cuidar de um filho, segundo ele, com problemas. Então a gente tem a Valéria, que sofre gordofobia. A gente tem alguns personagens que vai ali ter aquele embate da homofobia, de sofrer homofobia, de não saber como lidar com a sua sexualidade como Otto, e decide ir para esse lugar. A gente vai ter o Noah, que vai ali por causa da amada. A gente vai ter a Maria João, que vai ali para tentar proteger o irmão. E assim sucessivamente, cada jovem com seu motivo, abordando temas reais da nossa sociedade atual. Então é um livro super necessário e é um livro que vai ter um plot incrível. Aquele leitor que tem a curiosidade ou o hábito de ler sempre a última linha do livro, a última frase, por favor, não faça isso. Porque se você abrir a última folha do livro e ler o que está escrito aqui, você vai estragar toda a história, você vai estragar toda a narrativa da história e você já vai pegar o plot twist do livro. E esses jovens serão conduzidos pelo Zack até a Cyrillis House, e onde vai acontecer esse tal jogo de roleta russa, né? Então aqui no trajeto o autor vai abordar temas como corrupção, uso de drogas, sexo ilícito e manipulação, o que são temas por si só já bem pesados. O livro também vai contar a história de um crime em paralelo. No decorrer da trama, a gente vai ligando os pontinhos para poder tentar descobrir o autor desse crime, além do crime que estão cometendo ali contra as próprias vidas, né? A gente sente realmente o drama, a gente consegue ver com nitidez o porão, a iluminação do lugar, e é aí que o autor descreve tudo de forma visceral, detalhadamente. Então é um livro bem forte, é um livro bem pesado, e não conto mais para não ter spoiler, para não estragar a experiência de leitura de ninguém. É um livro que a gente lê bem rapidinho, numa sentada só, é um livro que vai prender a atenção do início ao fim, apesar do título que pode parecer um pouco assustador. Suicidas foi publicado pela Companhia das Letras, mas ele já havia sido publicado antes, né, de forma independente pelo autor. Então, um livro muito bom, com diagramação muito boa, folhinha confortável amarelinha, e aquele livro, né, paperback, que a gente não tem medo de quebrar a lombada, ó. É aquele livro bem gostosinho de ler e de manipular. Um livro que tem orelhas. E é aquele livro que a gente vai conversar muito. Eu fiz bastante anotações no livro, ó. Muitas marcações e conversei muito com ele. É aquele livro que vai trazer pra gente uma maturidade. Não recomendo esse livro a menores de 18 anos por causa das cenas fortes que tem, por causa da carga pesada dos dramas familiares que existe aqui, por causa das questões bem dramáticas que tem aqui, das vivências dos personagens, por causa da carga psicológica desse livro. Eu não indicaria menores de 18 anos, não. E também não indicaria maiores de 18 anos que estão passando por uma fase difícil, um problema difícil, ou que quando a gente está naquela fase de tristeza, ou alguém que perdeu, né, uma pessoa que amava. Esse livro é um livro para ser lido no momento em que a gente está bem com nós mesmos, né, que a gente tem uma mente mais estruturada, já alcançou algum certo nível de maturidade, e é um livro que vai falar de forma clara, de forma franca, sem rodeios, com uma linguagem atual que a gente entende bem,
sem muitos rodeios gramaticais, na linguagem do jovem, na fala do jovem e vai tratar mesmo até da Deep Web. Então aqui, além dos temas já citados aqui na resenha, tem mais temas aqui dentro que a gente vai descobrir. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado da resenha. E se você conhece alguém que esteja passando por sérios problemas psicológicos, não esquece de dar bons conselhos, dar um abraço e de ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. E se você não é inscrito no canal Portas de Papel, corre, se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade, vem fazer amizade com a gente. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já conhece o autor, se você conhece autores nacionais de qualidade, deixe sua indicação aqui. Indique qual a resenha que você quer que eu faça, qual livro você quer que eu leia. Muitos beijinhos, super valorizo você aqui. E muitas letrinhas de amor. Obrigada por assistir o vídeo até o fim. Te espero no próximo vídeo.